Eu quero saudar uma vez mais a todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus e dizer da minha satisfação em poder estar junto com vocês estudando a Bíblia. Nós estamos na nova série, a série que tem como título Escolhidos para uma Missão. Nós agradecemos a todos vocês que acompanham os estudos diariamente, vocês que compartilham com outras pessoas, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, também aqueles que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Tudo isso é muito importante aqui no canal Hora Tranquila. Mas agradecemos acima de tudo a Deus por este dia de vida e por este momento que temos para estudar a sua palavra. Nós pedimos sempre que você também, nas suas orações, se lembre aqui do Ministério Hora Tranquila. Nós necessitamos também das orações de todos vocês para que possamos continuar fazendo esses estudos com vocês todos os dias e com certeza o Espírito Santo está trabalhando na mente e no coração de cada um de nós. Queremos aqui mandar um alô para o Domingos Mendonça. Também para Denise Severina Santos, um alô especial para Irene Mascarenhas. O Manuel Guimarães, ele diz aqui que ele gostaria que os estudos fossem em vídeo, como eu faço aos sábados. Ainda nós não estamos fazendo em vídeo, mas vamos orar para que possamos ter essa oportunidade de fazer o estudo em vídeo diariamente. Ana Werpel, de Juiz de Fora, o Vladimir e Juliane, aqui de Leominster, em Massachusetts, e também Irne Martins, de Stanford, em Canérica. Todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e vamos sempre mandar um alô para vocês. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, te damos graças por este dia, por este momento que teremos agora estudando a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos compreender e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Pedimos uma bênção especial para todos os irmãos, amigos, onde quer que estejam estudando a Bíblia conosco e aqueles que pedem orações. Tu conheces muito bem as lutas, os problemas que cada um enfrenta, as suas dores, os seus sofrimentos. Dê a vitória e as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Esse estudo que nós estamos fazendo, falando sobre escolhidos para uma missão, nós, durante as próximas semanas, vamos sempre estar aqui citando personagens bíblicos que foram usados por Deus para uma missão. Nós dissemos que todos nós que nascemos foi porque Deus escolheu que nós nascêssemos. Às vezes nós ouvimos alguém dizer assim, não é? Quando às vezes um filho está revoltado com o pai ou com a mãe, eu não pedi para nascer. Você não já ouviu isso? Então, Deus escolheu você que reclama que não deveria ter nascido, porque Deus tem um plano para você. Mas você pode dizer assim, mas eu não sei qual é o plano que Deus tem para mim, qual é a missão que Deus tem, por que eu fui escolhido. É só buscar a Deus em oração, colocar-te nas mãos de Deus e Deus vai te mostrar para o que foi que Ele te permitiu você nascer, para que você pudesse realizar a missão que está incumbida a você fazer. Essa semana nós falamos aqui a respeito de Ciro, o rei da Pérsia, que emitiu um decreto. Esse decreto foi emitido em 537 antes de Jesus nascer, e então um primeiro grupo de israelitas que estavam exilados em Babilônia, eles foram levados como escravos para lá. Um primeiro grupo então voltou para reconstruir Jerusalém, que estava destruída, e também construir o templo do Senhor. E o profeta Isaías já havia profetizado lá em Isaías 45, que nós já lemos aqui, que Ciro, o meu ungido, Deus escolheu. Ciro não era do povo de Deus, era um rei pagão, ele dominava o mundo naquela época, quando os medo-persas estavam dominando o mundo, e Ciro então foi o escolhido por Deus para que
ao final dos 70 anos de cativeiro, que também estava profetizado por Jeremias, o povo pudesse voltar para Jerusalém. Claro que voltaria quem quisesse, não era obrigado a voltar. E como eu já disse aqui, muitos, a maioria, resolveu ficar em Babilônia. Não voltou para Jerusalém. Já estavam estabelecidos ali em Babilônia, tinham construído a sua vida lá, e eles não retornaram. Muitos, a maioria não retornou. Agora, nós falamos também de Daniel, quando foi levado cativo para a Babilônia, no início dos 70 anos de cativeiro. Daniel, seus 3 companheiros eram bem jovens, e eles então foram para a corte babilônica de Nabucodonosor, que era o rei naquela ocasião, era na Babilônia que dominava o mundo. E então Daniel permaneceu durante os 70 anos de cativeiro, permaneceu ali sempre servindo o rei da Babilônia, o rei da Medo-Pérsia, e Dario, Ciro, os reis com os quais Daniel servia. E Daniel foi um testemunho muito importante de Deus para as nações pagãs. Vejam que Deus chamou o povo de Israel para sair do Egito, para ir para a terra prometida, porque eles deveriam ser luz onde eles estivessem, mas eles não cumpriram esse papel, eles falharam. Mas Deus sempre tem alguém no meio do seu povo que permanece fiel, mesmo em meio a situações adversas. Daniel e os seus 3 companheiros é um exemplo desse. José, quando foi vendido escravo para o Egito, é outro exemplo. Então nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que sempre permaneceram fiéis a Deus, mesmo em meio à corrupção do povo de Deus. E agora, em Esdras, no capítulo 7, versos de 1 a 10, Esdras 7, de 1 a 10, nós vamos encontrar aqui o rei Artaxerxes promulgando um decreto para que um outro grupo pudesse voltar para Jerusalém. E este grupo foi liderado por Esdras, que escreveu esse próprio livro dele, Esdras. O primeiro grupo foi liderado por Zorobabel, quando eles voltaram para Jerusalém. Zorobabel foi o líder, escolhido pelo rei. E agora quem foi escolhido foi Esdras. E Esdras, assim não diz claramente aqui na Bíblia qual era a função dele perante o rei, o que é que ele fazia, mas Esdras, ele era um escriba, ele era um escritor. E então, versos de 1 a 10, eu não vou ler todos, mas eu vou ler a partir do verso 6, Esdras, capítulo 7, verso 6 em diante, diz assim: Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então Esdras, ele era um escriba, ele conhecia muito bem a lei de Moisés, a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, ele conhecia muito bem, e Esdras então foi escolhido como líder para ir com este segundo grupo para Jerusalém. E veja que ele gastou 5 meses para chegar a Jerusalém nessa viagem. E com ele foram sacerdotes, foram levitas, foram várias pessoas que ocupavam funções no templo. Eles voltaram então com Esdras. E como eu disse agora há pouco, neste segundo grupo também poucos voltaram para Jerusalém. A maioria permaneceu lá na Pérsia, lá na Babilônia. Por quê? Porque não queriam voltar. Eles não queriam começar tudo do zero outra vez. Mas nós vamos ver no decorrer dos nossos estudos como Esdras enfrentou oposição dentro do próprio povo, que não queria que Jerusalém fosse reconstruída e o templo também. Então,
nós deveremos ter sempre uma coisa em mente: Deus nos escolheu para uma missão. E mesmo dentro da igreja, aonde nós servimos, nós vamos encontrar oposição. Pessoas não vão gostar da maneira como nós estamos trabalhando, como nós estamos exercendo a função pela qual nós fomos chamados para ocupar. E então a oposição, ela sempre existiu e sempre vai existir durante toda a história deste mundo. E que nós tenhamos em nossa mente bem claro que Deus, ele tem uma missão para cada um de nós. E se nós nos colocarmos nas suas mãos, Deus, ele vai nos usar segundo o que for melhor para a sua causa. Esdras era um homem hábil, e ele era um homem de coração preparado, era um homem que estava pronto para exercer a função pela qual ele foi escolhido. Agora, nós deveremos ter sempre uma coisa em mente. A palavra de Deus nos diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. João capítulo 15, verso 16. Que Deus nos abençoe.